Bom, vamos falar hoje um pouquinho de propriedades da potenciação, tá? É um assunto também que acaba pegando aí com os alunos bastante. É importante, a gente trabalha bastante e com o passar dos anos isso vai sendo inserido cada vez mais. Bom, para a gente começar, vamos lembrar de novo o que é potenciação. Potenciação a gente pode definir como o produto de fatores iguais, né? A gente já comentou isso em outras aulas. Exemplo, 3 vezes 3 vezes 3, né? É o mesmo que escrever 3 elevado ao quadrado, ao cubo, perdão. Elevado ao cubo. Bom, o resultado é o mesmo que a multiplicação, é só uma forma diferente de escrevê-la, né? 3 vezes 3 vezes 3, como são aqui 3 fatores, cada pedacinho desse que multiplica, né? 1 fator, 2 fatores, 3 fatores. Esse é o número que vai no expoente, que é a parte aqui de cima. E quem está sendo multiplicado, né? Quem é o fator, é a base, que é o de baixo 3. Ficou igual, né? Só para a gente não confundir, se eu colocasse mais um 3 aqui, a base continua sendo 3, porque é o 3 que está sendo multiplicado. Quem que muda? O expoente, porque o expoente me diz quantos fatores eu tenho do número 3. Então, é 3 vezes 3, eu multiplico normalmente, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Isso é potenciação, certo? Isso é potenciação. Então, vamos trabalhar um pouquinho com algumas propriedades. Propriedades da potenciação. Certo? Que trabalha com isso. Aí a gente pode ampliar um pouco esse assunto para outras situações. Propriedades da potenciação. Você vai usar essas propriedades para simplificar expressões que têm a potenciação, tá? Expressões que contenham, né, com potenciações. Por exemplo, você tem uma situação assim: 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Bom, se você fosse resolver assim, você ia fazer primeiro 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, depois 2 ao cubo, depois multiplicar. Mas observe que são potenciações que têm bases, ó, o número 2 é a base aqui, e o número 2 é a base aqui. Bases iguais. Então, quando eu tenho potenciações que têm bases iguais, é o mesmo que manter essa base e somar os expoentes. Então, resolver 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é o mesmo que resolver 2 elevado à quinta potência, certo? Isso é uma propriedade, a primeira propriedade. Bases iguais, eu posso simplesmente somar expoentes, tá? Isso vale para expoentes positivos, negativos, decimais, tá? Porque agora a gente já pode incrementar um pouco mais, né? Exemplo, 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 0,5 vezes 3 elevado a 1,5. Olha que bonito! Não é legal? Veja bem, as bases são iguais, ó. 3, gostei aí do coração, hein? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Bases iguais. Então, eu mantenho essa base e somo os expoentes. Menos 2 mais 0,5 mais 1,5. Olha, ficou bonito isso aqui, hein? Quando a gente for somar isso aqui, percebam, fica menos 2. 0,5 mais 1,5 é o mesmo que 2. Menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 é o mesmo que 0. E aí a gente precisa lembrar daquela definição. Todo número, desculpa, todo número elevado a 0 é 1. Ok? Mas o que eu usei aqui? Propriedades. Agora, veja bem, se eu tivesse que resolver separadamente, eu precisaria escrever isso aqui, inverter a base, para deixar o expoente positivo.
Teria que transformar isso em fração e lembrar que ele é uma raiz, a mesma coisa que fração e lembrar que é uma raiz. Ia dar mais trabalho. Conseguiria resolver? Conseguiria numa boa, só que dá mais trabalho. Então, eu posso usar a propriedade de potenciação para chegar em simplificações da potenciação e ficar mais fácil de resolver. Certo? Uma vez já comentei por que todo número elevado a zero dá 1. Tá? A gente pode talvez comentar ainda um pouco hoje. Então, isso serve tanto para números positivos quanto números negativos. E se for divisão? Suponha que a gente tem aqui, ó, 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Bom, se quando eu estou multiplicando potências, e as bases são iguais, eu posso manter a base e somar os expoentes, numa divisão, eu posso também manter esta base, só que daí eu subtraio esses expoentes. Fica 6 menos 4. Então, resolver 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à quarta potência é o mesmo que simplesmente resolver 5 ao quadrado. Ok? Todos eles é possível de explicar o porquê. Nesse caso, isso aqui é interessante porque envolve fração. Veja bem comigo. 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à quarta, eu posso escrever ele assim, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos, Word, colabora comigo. Ok. Então, fica assim. 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à quarta. Eu posso entender, então, toda fração é uma divisão. Então, toda divisão eu posso escrever na forma de fração. Então, por que eu posso simplesmente subtrair os expoentes? Olha o que acontece. 5 elevado à sexta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Veja bem, eu posso ir simplificando os 5 com 5 aqui. Ó, um 5 daqui. Vamos mudar a cor dele. Com um 5 daqui. É o mesmo que simplificar, né? Dividir por 5. E aqui ele vai restar o quê? 1. Aí eu posso fazer a mesma coisa com os outros. Então, se a gente prestar bastante atenção, todos os 4 que eu tenho lá em cima, com esses 4 que eu tenho aqui embaixo, eu posso simplificar, simplesmente cortar. O que vai sobrar? 5 vezes 5, que é o mesmo que 5 elevado ao quadrado. Ou seja, simplesmente fazer assim já é o suficiente para a gente. Porque aqui eu estou mostrando de onde eu posso tirar, né? Que eu posso subtrair os expoentes. Porque é verdade o que acontece. Então, isso dá 25. Agora, veja bem, alguém que desatento vai querer resolver 5 elevado à sexta, vai multiplicar o 5 aqui, 6 fatores do 5, depois vai pegar o 5 e levar a 4, e ainda vai dividir um pelo outro. Olha o trabalhão que isso dá, tá? Então, é mais fácil lembrar das propriedades, ok? E elas vão acompanhar vocês, tá? No ensino médio também. Bom, cuidado com os sinais. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. 7 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 3. Acabamos de ver que bases iguais, quando estão sendo divididas essas potências, eu mantenho essa base e subtraio o expoente. Então, fica 2 menos 3. É o mesmo que 7 elevado a menos 1, ok? E 7 elevado a menos 1, aí lembra como que a gente resolve potências quando o expoente é negativo? Inverto a base, aí eu preciso lembrar que 7 é o mesmo que 7 sobre 1. Então, eu tenho
que inverter essa base. Então, vai ficar 1 sobre 7. E aí, o expoente fica positivo. E todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, 1/7. 1/7. Ok? Então, propriedade. Então, vimos duas. Multiplicação de bases iguais, soma seus expoentes. Divisão de bases iguais, subtrai seus expoentes. Uma bastante comum e bastante usada é a potência de potência. Como assim? Digamos que eu tenho aqui 2 elevado à terceira potência, né, ao cubo. E tudo isso está elevado ao quadrado. É uma potência de potência. Tem um expoente de alguém que já está elevado a um outro expoente. Bom, se eu considerar primeiro esse quadrado aqui, eu tenho que a base multiplicar ela mesma. Então, eu tenho a seguinte situação. 2 elevado ao cubo, que está multiplicando 2 elevado ao cubo. E acabamos de ver lá em cima que multiplicação de bases iguais mantém-se a base e soma-se os expoentes. Então, temos 2 elevado à sexta potência. Para simplificar, a gente não vai ficar fazendo essa... Digamos que aqui seja elevado a 10. Eu não vou ficar fazendo 10 fatores do mesmo. Para simplificar, então, a gente faz o seguinte, ó. Vou dar um outro exemplo aqui. 3 elevado à quinta potência. E tudo isso elevado à terceira potência, ao cubo. Então, para simplificar, quando isso acontecer, a gente mantém essa base 3 e multiplica os expoentes. Fica 5 vezes 3. Ou seja, resolver 3 elevado à quinta e tudo isso elevado ao cubo é o mesmo que resolver 3 elevado à 15ª potência. Ok? Muito bem. Agora, um caso ainda especial de potenciação que aparece no 9º ano. Aí, a novidade no 9º ano, né? Quando o expoente é uma fração. Por exemplo, aquele caso que eu fiz lá, 4 elevado a 0,5. Uai, professora, como assim elevado a 0,5? Bom, para entender e para resolver, a gente vai precisar transformar esse 0,5 em fração. Em fração é o mesmo que 1 sobre 2. Opa, vou ter que alterar aqui meu desenho. E aqui é uma fração. Isso, então vai ficar assim, ó. Esse 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é uma raiz quadrada. Esse 2 que fica no denominador é o índice da raiz. E esse 1 do numerador é a potência do 4. Eu posso escrever, então, dessa forma, olha. O 2, o denominador vem aqui. E aqui dentro, a base, que é o 4. E o expoente é o numerador, o 1. Eu posso ainda, simplificando, escrever simplesmente como raiz de 4. Lembra que a gente comentou? Que raiz quadrada não precisa aparecer o 2. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui é mesmo que raiz de 4. Isso aqui é importante a gente frisar. Eu posso, então, ter um número, uma base inteira, elevado a um expoente não inteiro. Fração, decimal. Aí eu preciso saber transformar isso em raiz. Se for como a gente fez um exemplo ali em cima, bases iguais, tal, é só somar ou subtrair, tranquilo, tá? Mas se pedir para resolver e encontrar o valor, eu preciso saber fazer essa transformação. Um decimal em fração e da fração na forma de raiz. E a raiz, se tiver resposta, a gente coloca aqui. Sempre lembrando que a raiz quadrada de um número pode ser 2 valores. Então, a gente tem que colocar o mais e menos 2. Ok? Então, mais um para a gente fixar.
eu tenho 16 elevado a 0,25. Vou ser carrasca aqui, ó. 0,25 é mesmo que em fração 1/4. Então, é mesmo que elevado a 1/4. Deixa eu escrever na forma correta aqui. Um quarto. Bom, seguindo o exemplo aqui de cima, você já percebe que o seu índice, que é esse númerozinho que fica na raiz, aqui, né, no cantinho da raiz, não é o 2, porque, olha, o denominador aqui é o 4, então é raiz quarta de um número que eu estou trabalhando. Mas ainda o expoente ali é 1, então eu deixo aqui, 16 elevado a 1, né? Que é o mesmo que só 16. E a raiz quarta de 16 existe? Existe, é o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, é 2 elevado à quarta potência dá 16. Então, a raiz quarta de 16 é o número 2, tá? Mais ou menos 2 também. Quando o índice é par, a gente tem que prestar atenção, porque pode ser tanto mais 2 elevado à quarta potência, que volta a ser 16, como pode ser o menos 2 elevado à quarta potência, também voltará a ser 16 positivo, ok? Potenciação. Outras duas propriedades de potenciação parecidas. Deixa eu passar aqui para baixo para a gente ganhar espaço aqui, ó. É quando você tem, por exemplo, 2 vezes 6, e essa multiplicação está elevado a 2. Professora, essa é fácil, é só multiplicar dentro do parênteses, depois elevar ao quadrado. Ótimo, se for só números, faça assim. Mas a ideia que eu quero mostrar aqui na propriedade é quando envolver álgebra, as letras. O que acontece? Quando eu tenho dentro de um parênteses um produto, uma multiplicação, eu posso colocar essa potenciação para cada número. Por exemplo, o 2 eu elevo ao quadrado e vou multiplicar por 6 elevado também ao quadrado. Veja bem o que eu fiz aqui. Quase que distribuí esse expoente para o 2 e esse expoente para o 6. Então, ficou 2 elevado ao quadrado e 6 ao quadrado. Será que dá a mesma resposta? 2 ao quadrado é 4, 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 36, 144, é isso? Beleza. Se eu tivesse só multiplicado aqui dentro, ó, 2 vezes 6 é 12, e 12 elevado ao quadrado também é 144, certo? Uma outra propriedade. Mas, professora, de novo, por que eu vou usar isso? Para situações assim, olha, quando houver expressões algébricas, e você tem, por exemplo, 3x elevado à quarta potência. Como você não sabe o valor do x, mas usando a propriedade, você pode colocar esse 4 na potência de cada um. É o mesmo, então, que 3 elevado à quarta potência vezes x elevado à quarta potência. Você distribuiu a potenciação. Nesse caso, daria para desenvolver só o 3, né? 3, 9, 27, 81. 81, x à quarta. Então, essa propriedade, claro, quando for só número, fica fácil de resolver. Mas ela é mais aplicada quando você envolve letras, né? A álgebra, ok? E a mesma coisa vai acontecer quando for a divisão. A divisão, nesse caso, ela aparece mais na forma de fração. Então, colocando aqui um exemplo, ó. Eu vou colocar uma fração. Uma fração. E toda fração é uma divisão, né? De, por exemplo,
4 e aqui embaixo 10. E tudo isso elevado a 2. A gente já fez parecido, mas entra na propriedade de potenciação, né? Então, eu mesmo que escrever 4 ao quadrado, ou seja, você está distribuindo esta potenciação. 4 ao quadrado e aqui 10 ao quadrado. Então, isso é o mesmo que 16 centésimos. 16 centésimos. Se a gente transformasse em decimal, 0,16. Ok? Então, tem outras, né? Mas as mais usadas, as mais presentes são essas. Quando as bases forem iguais e elas estiverem sendo multiplicadas, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Quando as bases estiverem sendo divididas e elas também forem iguais, eu mantenho essa base, só que eu subtraio os expoentes. Quando nós tivermos potência de potência, como é esse caso aqui, a gente conserva a base também e multiplica os expoentes. O mesmo serve, então, para... Aqui, um pouco mais que propriedade, né? Seria um jeito de escrever mesmo. Quando você tem um produto e esse produto é elevado a uma potenciação, você pode fazer a potenciação de cada fator, né? Fatores separados. E o mesmo acontece, então, com a divisão. Quando você tem números dividindo elevado ao mesmo expoente, você pode simplesmente jogar essa potenciação para o numerador e para o denominador ao mesmo tempo. Ok?